Oi, 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 seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Roseli e eu criei esse canal com conteúdos de autoconhecimento, vivências que eu tive, experiências, estudos, conhecimentos e, como eu digo, eu não sou 100% certa, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venho aprendendo, até porque o autoconhecimento, ele é diário. Cada dia a gente vai se conhecendo, vai se interiorizando e vendo tudo aquilo que está dentro de nós. E hoje eu vim fazer a parte 3 do Diário de Família, que hoje eu vou falar sobre o arquétipo feminino, o arquétipo mãe, que é representado pela nossa querida Lua. As mulheres, elas são cíclicas, como a Lua. Nós temos as nossas fases. E nada mais diferente do que as mães, as vós, as tias também terem suas fases diferentes, como a Lua. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse arquétipo feminino, que é o arquétipo de mãe, porque muitas das pessoas tiveram experiências boas e muitas não tiveram e nem tiveram oportunidade de ter experiências com as próprias mães, com a representatividade feminina. Eu sempre digo, você foi criada por alguém ali, você não foi criada 100% só por homens, né? Por exemplo, o pai e os irmãos. Sempre teve ali uma tia, uma madrinha. Nós sempre temos uma figura feminina. Se não tem de repente a mãe, mas teve a professora, alguém ali na sua vida representou essa parte feminina. Então, dentro de nós sempre vem já no DNA a parte materna. Então, tudo aquilo que tem de conceito, de crenças, medos, inseguranças, a gente acaba pegando isso pra gente. E o que acontece? Quando a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai para o mundo, que a gente vai para novas experiências, ou para um casamento, ou para uma faculdade, ou mesmo para morar sozinha, quero minha independência, eu quero ser independente, como tem muitas pessoas que já me falaram, né, algumas pacientes que já me explicaram que não tiveram ali a figura feminina da mãe e teve a figura da avó, da tia, mas aquilo não supriu e ela quis, porque quis aos 17, 18 anos ir morar sozinha e criar sua independência. Então, isso às vezes meio que machuca, porque todos nós sempre queremos, né? O pai, a mãe, como eu falo, eu não tive a minha mãe biológica, eu tive a minha mãe que foi a representatividade da minha avó paterna. Ela me criou, ela me deu todo o amor, todo o mimo, todo o carinho possível para suprir essa falta, mas ali dentro de mim sempre ficou faltando a figura feminina da mãe. Eu sabia que a minha avó estava ali fazendo o melhor por mim, o amor que ela tinha era assim gigantesco, era um amor incondicional mesmo. Só que eu queria a minha mãe, a representatividade da minha mãe biológica. Então eu cresci com essa falta, e essa falta acarretou que eu fui me metendo em relacionamentos errôneos, sempre na carência de uma amiga, sempre numa carência que quando meu pai arrumava uma namorada eu já olhava e falava, gente, olha, agora eu vou ganhar uma mãe. Então aquela carência, aquela falta. Então eu cresci com isso. Não que eu não cresci com amor, eu cresci com muito amor, com muito carinho pela parte da minha avó paterna, porém eu queria a figura mesmo, a minha mãe, a mãe mesmo. E você vai crescendo, que nem eu cheguei numa fase de escola que, vamos fazer trabalho na minha casa? Vamos! Então eu ia até a casa da amiguinha para fazer o trabalho, ali tava a mãe colocava aquela mesa, a mãe tava sempre ali com o pai, com o irmão, aquela família, e eu sentia isso, por quê? Como eu falei, a minha avó sempre foi ela muito cedo, então ela foi uma avó muito jovem, que ninguém falava que ela era minha avó. Todo mundo falava, nossa, deve ser mãe dela, é mãe. Só que quando tava eu, meu pai e minha avó, óbvio, meu pai chamava ela de mãe. E como que eu, sendo filha dele, ia chamar ela também, aliás, ia chamar ela de vó? As pessoas olhavam e falavam, nossa, mas ela não é mãe, ela é vó. Então, criou-se em mim, hoje eu sei, porque hoje tá tudo limpo aqui, tá tudo organizado, mas entrou dentro de mim essa cobrança de, poxa, não tem problema a minha avó estar presente, não, mas poxa, o pessoal fala, ela é mãe do seu pai e ela é sua mãe também? Ah, tá, ela é sua avó. Os meus amigos, as crianças, né, elas não entendem, criança de 7, 8 anos, ela não entende. Ah, ela é sua mãe, mas ela é mãe do seu pai?
Então seu pai não é seu pai é seu irmão, então criou-se essa bagunça e aqui dentro de mim nunca foi resolvido na época, né? Hoje, graças a Deus, é muito bem resolvido, mas na época não foi resolvido. Então essa representatividade feminina em algumas pessoas é muito bem resolvida. Por quê? Porque teve a mãe ali presente, teve o pai, teve a família, e mesmo com o lado luz e o lado sombra, mas tudo ali estava fluindo. E no meu caso, não. Então, isso, depois de adulta, depois que eu quis engravidar, que eu, né, tive a minha filha, que eu tive meu filho, eu quis fazer por eles aquilo que eu não recebi. Então, eu era uma mãe muito, mas para pra pensar numa mãe possessiva. Numa mãe que não deixava assim. Eu falava, não, os amiguinhos vêm em casa, mas você não vai na casa de amiguinhos. Então, eu era aquela mãe muito, extremamente protetora. Por quê? Porque além de eu ter sido criada assim, porque a minha avó me criou dessa forma, também muito protegida, muito ali dentro de uma bolha, isso não pode, isso é errado, isso não é legal. Então, eu acabei transmitindo isso para os meus filhos. Por quê? Porque essa representatividade passou isso para mim. Então aquilo era uma crença que ela tinha e que ela passou para mim. E que eu acabei ali na fase de educação passando para os meus filhos. Então, quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, dá-se uma vontade de voltar no passado e falar, deixa eu consertar tudo. Mas tudo bem, era a consciência que a minha avó tinha, era a consciência que a minha mãe biológica tinha e era a consciência que eu tinha como mãe. Então, todos esses percalços me levou a querer entender, a querer participar de dentro de mim ali, saber o que eu tinha de crenças, o que eu tinha aqui arraigado da minha avó, até mesmo da minha mãe, o que tinha ali que estava me fazendo ser uma pessoa assim, desse modo de... Eu nunca me via, eu falava, meu Deus, eu não vou me separar nunca dos meus filhos. E hoje cada um tá aí vivendo a sua vida, sendo feliz, estudando, trabalhando, em bons relacionamentos. Então, mas na época eu não tive isso. Na época que isso há 20, 25, 26 anos atrás. Eu não tive isso. Então, todas aquelas crenças que foram passadas para mim, eu pratiquei ali na educação dos meus filhos, na hora de dar o amor, de dar o carinho, de dar o zelo. Por exemplo, se a minha filha tinha um problema na escola com alguma amiguinha, eu já não queria mais mandar ela para a escola. Como assim? Alguém maltratando a minha filha? Não pode. E não criança briga, criança tem, em 5, 6 minutos eles estão brigando, em 5, 6 minutos eles estão ali de bem. Então eu não soube administrar todo esse sentimento, por quê? Porque eu já vim dessa crença, eu já vim, ai minha filhinha fofinha, ela tem que ser zelada, eu vou cuidar dela. E não é assim, filho é um presente, é uma dádiva, é uma maravilha, é uma realização, mas depois ele tem que ir lá cumprir. Ele veio para esse planeta aqui para cumprir, como eu, como você, como todo mundo. Nós temos os nossos propósitos que nós viemos aqui para cumprir. O que você veio fazer nesse mundo? No autoconhecimento, a gente entende isso. Qual é a minha meta aqui nesse planeta? Qual é o meu objetivo aqui nesse planeta? Então, as limpezas, elas são fundamentais para você não repetir os mesmos padrões da figura materna, da figura feminina, que fica ali arraigado dentro de nós. Vamos subliminar tudo isso, que ter o preparo para entender e compreender e falar, não, o que a minha mãe, o que a figura ali materna me representou foi muito bom, foi muito maravilhoso, mas não é bem assim. Eu posso fazer diferente. O meu autoconhecimento vai fazer com que eu faça as coisas diferente, com que eu faça o meu melhor. E você vai fazer aquilo na sua consciência. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fale, poxa, eu poderia ter feito, mas eu não fiz. E tá tudo bem. Você fez o que você podia com a consciência naquele momento. Só que hoje em dia, principalmente com tanta facilidade na internet, só não aprende quem não quer. Quem não fala, eu não quero, eu vou ser cabeça dura, eu vou fazer como os meus antepassados fizeram, porque eu não quero. Porque hoje está muito facilitado você cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu emocional, tirar essas crenças para você ter uma vida diferenciada. Quantas mulheres que eu já vi
já ouvi e vejo muito aqui no YouTube que tinha uma vida padrão semelhante à da mãe. E de repente deu uma virada de chave e ela falou: não, epa, isso foi a crença da minha mãe, a minha outra. Então eu vou fazer diferente. Então a gente tem, isso é muito fantástico, muito maravilhoso, porque a gente tem essas infinitas possibilidades para fazer diferente do que foi feito conosco. Ah, eu sei, mas a minha mãe, de repente, né, a mãe de alguém, era aquela mãe que você não podia nem abrir a boca, porque ela já tava te socando, já tava ali te dando murro, te dando tapa, te batendo, sem você entender o porquê. Por quê? Porque ali dentro dela tem dores, tem traumas, e é isso que ela sabe passar. Ela não sabe, de repente, passar um carinho, um afeto, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo de diferente. Poxa, você não foi bem na escola, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, tem mãe que não tem isso. Por quê? Porque ela já veio de uma crença que de repente a avó passou, a bisavó passou. Então, o bom e o maravilhoso de nós sermos mulheres, de nós sermos mães, é que nós somos o arquétipo lua, nós somos cíclicas e nós podemos mudar todo este ciclo. Eu demorei muito para estar mudando o ciclo que eu tive de criação. Por quê? Porque na minha época, isso há 25, 26, 27, 28 anos atrás, eu não tinha uma internet que tinha infinitas possibilidades de eu aprender. Se eu quisesse, eu tinha que ir para uma escola, ou tinha que ir numa biblioteca, ou tinha que sentar lá com a pediatra dos meus filhos e conversar, e mesmo assim você acaba falando: não, mas não é bem assim, porque o preconceito, né? A falta de abertura de mente faz com que você tenha: não, mas a pediatra tá falando porque ela não tem filho, ela não sabe como é que é. Então, hoje em dia, tem todas essas possibilidades. Tem a possibilidade de você curar essa dor que você tem, como eu tive por um longo tempo da minha vida. Eu tive essa dor da falta da minha mãe biológica e eu curei, e está muito bem resolvida. Hoje os meus filhos são adultos, cada um tá ali vivendo a sua vida e tá tudo bem. Eu quero vê-los felizes. Eu vendo eles felizes, realizando os projetos dele, gente, isso já é mais que um presente para uma mãe. E hoje eu vejo a minha filha com muitos parâmetros igual o meu filho também, e isso me dá um orgulho. Por quê? Porque, poxa, eles souberam administrar, eles souberam trabalhar isso. E eu também soube trabalhar, eu soube fazer o desapego, porque o filho não é pro resto da vida da gente, ele não vai ficar debaixo das asas da gente para sempre. E tá tudo bem, eles vão seguir a vida deles. Então, o trabalhar o autoconhecimento, o trabalhar ali dentro a sua criança interior, para que ela venha a perdoar o que de repente a sua mãe não fez, ou que ela fez e te machucou muito. Você se livrar dessas crenças, se livrar dessas dores, vai fazer de você um ser humano muito melhor, vai fazer de você uma pessoa muito melhor, porque o autoconhecimento, ele só traz benefícios. Por quê? Porque você vê aonde você está errando e você vai consertando, você vai ciclicamente mudando tudo isso. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão, um entendimento de que tudo está dentro de nós. O que está no céu está na terra, o que está dentro está fora. Então, você trabalhar em você todas essas crenças, todas essas limitações, traumas, medos, angústias, vai fazer de você uma pessoa melhor. E você vai saber lidar com todos esses problemas, com essas frustrações, sem de repente estar entrando numa depressão, entrando em crises. Não, você vai conseguir, porque você vai entender ali dentro de você e você vai transmutar isso para fora. E isso sendo transmutado, você não vai ter esses desesperos. Poxa, porque eu não tive minha mãe? Poxa, porque meu filho casou e foi morar fora do país e ele quase não liga para mim. Então você não vai ficar, eu vou usar até uma palavra meio chatinha, né? Eu não gosto muito, mas você não vai ficar no mimimi, né? A pessoa, quando ela tem o autoconhecimento, ela não fica no mimimi, ela não fica dependente do que as pessoas vão falar para ela. Ah, eu não gostei isso em você.
Que bom, parabéns. Isso só se refere a você. Se não gostou, problema seu, eu gostei. Então, trabalhar esse autoconhecimento, trabalhar essa criança interior, trabalhar o que está aqui dentro da gente para melhorar, só vai trazer benefícios para vocês. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, dar um joinha. E agradeço muito. Eu estou muito feliz em poder ajudar, nem que seja só um pouquinho, ajudar você aí que está do outro lado, vendo, ouvindo. E agradeço muito por você ter ficado até o final deste vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!